Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você que está vendo esse vídeo, que Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheia do Espírito Santo. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus aqui para poder abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas. Para onde você está, pegue sua Bíblia, abra a Palavra de Deus lá no livro de Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Ageu, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Nos diz assim a santa palavra de Deus: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Eu quero dizer para você, querido, que o desejo de Deus é sempre nos abençoar. O desejo de Deus é sempre relacionar conosco. O desejo de Deus é sempre nos abençoar, trazer paz, trazer alegria ao nosso coração, nos guardar, nos abençoar, nos livrar, nos encher da presença dele. Nós vemos, queridos, lá no livro de Gênesis, que Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou o homem para que Deus pudesse relacionar com a vida do homem, para que pudesse abençoar, cuidar, derramar bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida do homem. Nós vemos ali também, no livro ali de Êxodo, da forma maravilhosa como Deus ele tira o povo dele, ele tira o povo de Israel, ele tira o seu povo ali do Egito com mão forte. O povo estava sendo escravizado, maltratado ali no Egito, debaixo das mãos ali de Faraó, o povo sofrendo, maltratado, humilhado. Deus levanta um homem, Moisés, para tirar ali o povo dele, ali do Egito. Moisés chega, em nome de Deus, Moisés vai ali falar com Faraó. Faraó não desiste da primeira, Deus envia as 10 pragas. Deus liberta o povo do Egito e o povo começa a caminhar. O povo começa a ter uma caminhada ali na presença de Deus. O povo começa a vivenciar milagres. Aleluia! O povo começa a ver ali o mar vermelho se abrindo. O povo começa ali a ver o maná ali caindo do céu. O povo começa ali a alimentar do maná. O povo começa ali, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Aleluia! O povo começa a caminhar na presença de Deus. Mas chega um certo tempo que, infelizmente, o povo de Deus, o povo de Israel, ele começa a desobedecer, fazer coisas ali que não agradam
ao nome do Senhor, desobedecer. E esse povo é levado cativo ali à Babilônia. O povo fica cativo por 70 anos ali em Babilônia. Muito triste. O povo fica cativo 70 anos. O povo fica exilado. Mas lá nos Salmos, de capítulo de número 126, nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. O povo retorna de Babilônia. Aleluia! O povo retorna. E a palavra que nós lemos aqui em Ageu, o povo aqui tinha retornado de Babilônia, mas Deus queria que o povo ali estivesse atento ao templo, porque Deus queria que o templo, nessa época, que o templo fosse edificado, fosse reconstruído, para que Deus pudesse falar com o povo ali, Deus pudesse relacionar com o povo. O desejo de Deus era que o povo ali reconstruísse o templo, porque Deus queria relacionar com o homem. Mas Deus dá uma palavra de advertência aqui através do profeta Joel, que foi a palavra que nós lemos. Deus falou assim: olha, vocês estão semeando muito no versículo 6 e vocês estão recolhendo pouco. Mas por que isso? Porque o povo aqui nessa época estava preocupado consigo, apenas consigo mesmo. O povo não estava preocupado ali, com a edificação do templo, com a reconstrução do templo, porque Deus queria falar com o homem, Deus queria relacionar novamente. Porque Deus não tem prazer de ver o homem sofrendo. Deus quer falar, Deus quer abençoar. E Deus dá a palavra: olha, vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Por quê? Porque o homem não tem priorizado a presença. Porque o homem não tem priorizado a presença. Não tem priorizado o reino de Deus. Não tem priorizado a presença. A gente precisa priorizar a presença. A gente precisa separar um tempo para a gente nos encher da presença. Um tempo para a gente poder orar, buscar ao Pai, jejuar, consagrar nosso dia ao Senhor. Nós precisamos viver, queridos, uma vida pautada na palavra. A gente precisa entender o que Deus quer de nós. Que a gente vive uma vida pautada na palavra. Priorizar a Deus é isso. Priorizar a Deus é quando a pessoa fere nossa face, nós damos a outra face. Priorizar a Deus é quando nós perdoamos. Perdoar é uma decisão. É quando nós amamos nosso próximo, é quando nós perdoamos. É quando nós buscamos. É quando nós levamos a palavra, nossa casa, nossa família, nosso local de trabalho, na escola, na faculdade. É quando nós exalamos o bom cheiro de Cristo na vida das pessoas. É quando nós não compactuamos com as coisas erradas. É quando nós não nos corrompemos. É quando nós não entramos na roda dos escarnecedores, mas quando nós exalamos o bom cheiro de Cristo na vida das pessoas. É quando nós temos uma vida pautada na palavra. É quando nós exalamos o bom cheiro de Cristo, é quando nós temos os frutos do Espírito Santo em nós. Semeais muito e recolheis pouco, colheis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o seu salário, recebe no saquetel furado. Olha o que acontece com a pessoa que não prioriza a presença. Deus quer relacionar. Deus quer que nós priorizamos a presença dEle. Deus quer que nós nos enchemos nossas vidas da presença dEle. Aleluia. Versículo 8. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Que Deus quer edificar a casa, o templo, e dela me agradarei, eu serei glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. E lá no livro de Esdras, capítulo de número 6, aleluia, versículo de número 14, o povo entendeu e edificou
o templo. Olha o que diz Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel. Aleluia! Querido, priorize a presença. Edifica o templo, priorize a presença. Separa um tempo com o Pai. Se encha da presença de Deus, do Espírito Santo. Priorize a presença. Separa um tempo para você orar, jejuar, buscar o Senhor. Viva uma vida conforme a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe.